Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos lendo o Sermão da Montanha, aonde, a fim de apresentar de modo mais familiar Jesus Cristo aos próprios judeus, São Mateus põe assim uma capa de Moisés em Jesus Cristo, não para enganar, mas é uma maneira didática de abrir o espírito dos judeus ao acolhimento de Jesus de Nazaré, apresentando-o como o Moisés perfeito, o novo Moisés, porque os judeus chamavam, como amam ainda hoje, Moisés, o maior dos profetas. E assim, São Mateus busca aproximar a imagem de Jesus da figura de Moisés. Moisés, o grande legislador, Moisés que recebe as tábuas da lei sob o monte, Moisés que divulga estas tábuas para o povo de Deus. Assim, São Mateus descreve escritinho Jesus: sobe o monte, como Moisés subiu o Sinai. Por isso é chamado Sermão do Monte, ou da montanha. Assim, São Mateus faz Jesus se sentar, porque o legislador legisla sentado. Haja vista a famosa estátua do Miguel Ângelo, em que Moisés é representado sentado e apoia sobre os joelhos as tábuas da lei. Jesus senta e começa a legislar, mas é uma legislação completamente diferente. Ela parte de alguém que fala em primeira pessoa. Moisés não podia dizer isso. Jesus pode. Eu, porém, vos digo. E o que Jesus faz é passar a limpo os 10 mandamentos, revisando-os, atualizando-os e concedendo-lhes, pois, um novo espírito. Este novo espírito dos mandamentos, Jesus o faz apresentando-os na sua mais perfeita radicalidade. E é por isso que
apresentando a lei antiga, Jesus diz: eu, porém, e no entanto, mas eu vos digo. Assim, estamos nestes dias lendo, pois, o Sermão da Montanha, em que Jesus está, pois, passando a limpo os mandamentos. Hoje nos fala, por exemplo, sobre o adultério. O adultério. Ouvistes o que foi dito, não cometerás, não praticarás. Jesus radicaliza isso dizendo: mas quem já espiar, seja o homem, seja a mulher, com o desejo de possuí-la, mesmo que não consuma, já cometeu adultério no seu coração. Vamos buscar compreender o significado desta radicalidade do Cristo. O que Jesus está fazendo é o seguinte: por experiência eu não tenho, mas quem já teve sabe que um adultério nunca começa ali, não é? No momento da consumação, não. Ele tem uma história pregressa, não é isso? Se faz assim, né? Um retorno, ele vai para um dia, para um momento, para um início, para um olhar, para uma brincadeirinha, para uma confiança que se dá, para uma piada, para sair para um chopinho, sair para uma janta, e um dia acontece a consumação do pecado. O que Jesus está dizendo ao dizer que o que olha já cometeu, ele está só encurtando esse tempo. Ele está dizendo isto: do momento inicial da tentação, se não se toma cuidado, vai levar fatalmente ao adultério. É uma maneira então de colocar os seus discípulos de atalaia, de plantão, em observação. Em sendo assim, portanto, é melhor, dizem os santos, evitar as oportunidades, evitar a ocasião do pecado e não enfrentar, porque ninguém tem ainda bastante força para isso. São Felipe Neri dizia: na luta contra os sentidos, quem ganha é o covarde. Ou seja, o vitorioso é aquele que sai correndo antes, porque se ele ficar para enfrentar, ele vai perder. São Felipe Neri, o santo da alegria, um espírito jovial que abrasava o peito de São Felipe, dizia isto, né? Portanto, ao perceber, corra, dizia ele. Se você ficar, você vai perder, você vai ser o fracassado, né? Por isso, o que corre é o que ganha, o covarde é o vitorioso. E outras coisas mais Jesus vai dizendo também, a respeito, pois, dos membros que são para nós ocasião de pecado. Eu certa vez fui acudir uma adolescente que exatamente morreu de uma infecção, de um tétano, porque incitado por uma pregação de uma seita, ele, coitadinho, né, foi cavar os olhos e morreu, porque ele deu uma infecção. Ele entendeu ao pé da letra isso: se o teu olho pecar contra ti, cava, tira, extirpa. É melhor que tu vás para o céu sem o olho do que com os dois para a geena. E ele fez isso. Uma criança, sem orientação, uma pregação errada. E eu fui lá, exatamente para acudir, mas a mãe, que estava inconsolada por esse fato. Não é assim que devemos interpretar o negócio de cortar a mão, o pé ou arrancar os olhos. Não. É ainda
dentro da prudência que Deus nos concede, para podermos assim, fazendo uso da razão, o uso da oração, o uso da fé, Santo Antônio Maria Zacarias diria, o uso do chicote, é isso? Fugir, escapar, não permitir, cortar, se preciso for, o relacionamento. Não porque nós somos melhores do que os outros, pelo contrário, porque a gente é fraco, por isso mesmo não ousaremos, não ousamos cortar. É interessante como no que hoje é um museu, que foi um mercado central em Varsóvia, uma praça imensa, tem este museu, que fora um mercado na antiguidade. Lá em cima conservaram um símbolo que ainda hoje está lá, na frente e na porta principal deste mercado. Um facão, um terçado, um coltello, estava lá. E a guia explicou, aquele terçado ali era um símbolo para dizer que no mercado não se admitia ladrões. Quem roubasse tinha seus braços atorados, no mínimo a mão atorada. E ainda hoje, depois dos restauros, se conserva ainda ali este simbolismo. Mais ou menos isso que Jesus quer dizer. Cortar, no sentido de precaver-nos, para podermos então manter acesa, íntegra, exatamente a nossa integridade. Depois Jesus fala sobre a permissão para o divórcio. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. E noutra versão, a de São Lucas, Jesus diz que foi porque atazanaram tanto as orelhas do pobre do Moisés que ele teve que dizer: tá bom, então deem a certidão. Mas Jesus precisou que no início não foi assim. E aqui Jesus está então dizendo: aquele que se divorcia da sua mulher ou do seu marido, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se exponha ao adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada ou com um homem divorciado, comete adultério. Esta palavra de Jesus, meus irmãos e irmãs, está também ungida da radicalidade que pervade todo o sermão da montanha. Conquanto nós, e sobretudo instruídos também pelo nosso Santo Padre o Papa Francisco, tenhamos toda a compreensão a respeito dos irmãos e irmãs que fracassaram na união matrimonial, não podemos todavia negar a palavra de Jesus. Todos sofrem com o divórcio, todos, a começar do casal, depois os filhos, depois os familiares e os amigos comuns. Todos sofrem. É uma situação muito penosa. E nós somos convidados pela igreja a ter uma sensibilidade nova, maior, para com estes irmãos e irmãs, que por natureza da própria situação já sofrem tanto. Mas isto não anula, pois, o valor divino do matrimônio, enquanto, pois, ele está no plano de Deus. Toda a compreensão, todo o apoio, sem dúvida, para com nossos irmãos e irmãs que depois buscam perfazer sua vida numa segunda, às vezes até numa terceira união. Quanto às novas gerações, fica o convite
para que sejam educados, que os eduquemos ao amor. A educação é o segredo de tudo. Não dizemos que só a educação poderá erradicar do nosso país a violência, a marginalidade, a corrupção. Só a educação poderá arrumar a vida do nosso país? Pois é, também a respeito do amor. A educação ao amor trará, pois, um novo respiro, uma nova visão, uma nova mentalidade a respeito do compromisso do amor humano, conforme o plano de Deus, para a alegria e a realização da sociedade, da família, dos corações. Vamos, meus irmãos e irmãs, sempre nos antenar para os ensinamentos da palavra de Deus, porque, conforme ela própria se autodefine, a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés. Vamos fazer um instante de silêncio.